É muito frustrante ver um narcisista vivendo a vida dele e machucando as pessoas à sua volta sem nenhuma aparente consequência. Apesar de parecer que eles nunca vão sofrer as consequências dos seus atos e que o karma passa longe da vida deles, existe sim coisas que machucam os narcisistas, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quero deixar bem claro que eu não tô aqui para falar sobre vingança. Já dizia o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é uma boa ideia. E se você é alguém capaz de sentir qualquer coisa, não vai ter a satisfação que espera a fazer mal de propósito para outra pessoa. A longo prazo, é sempre melhor sair da situação com integridade. Antes de abordar o que machuca os narcisistas, nós vamos falar de alguns sinais que mostram que o narcisista está em sofrimento. Nem sempre é óbvio, porque afinal eles têm sangue de barata. Muito difícil também eles falar abertamente que estão em sofrimento ou demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade. Quando eles falam que estão tristes ou sofrendo, geralmente se trata de uma manipulação e não é genuíno. Então, a primeira coisa que o narcisista vai fazer quando está machucado emocionalmente é revidar. Um dos motivos que também não é bom investir na vingança, porque vai ser muito pior quando ele revidar. Basicamente, dessa forma que se inicia uma guerra. Eles revidam se o seu frágil ego for ferido. Se o ego está intacto, eles não vão ter motivo para revidar. Outro sinal que o narcisista está ferido é que ele vai cortar a pessoa da vida dele. Se, por exemplo, você estiver num relacionamento romântico, o narcisista vai te descartar. Se for uma amizade, ele vai parar de falar com você, te bloquear e sumir. Eu passei por algumas situações pessoais assim na vida com amizades. Acontece às vezes de você nem saber o que aconteceu, porque o motivo pode ser bem banal ou até alguma coisa criada na cabeça do narcisista. Geralmente acontece depois de você dizer não ou colocar algum limite no relacionamento. Não tem segunda chance, não tem conversa e nem explicação. É perda de tempo tentar entender o que aconteceu. E por fim, mais um sinal que eles estão machucados emocionalmente é que eles vão falar mal de você e te difamar para os outros. Agora então vamos às coisas que realmente afetam o narcisista e machucam eles emocionalmente. A primeira coisa é a indiferença. Se você agir com indiferença, o narcisista vai ficar bem tristinho. Não se importar com o narcisista aos olhos deles é igual a não reconhecer como eles são maravilhosos e importantes. Sabe aquela frase famosa, "Falem mal, mas fale de mim"? Eles gostam de causar. Na verdade, eles precisam causar o tempo todo. Ser invisível para alguém ou sem importância é o fim do mundo para eles. Ser indiferente para um narcisista não é focar em machucar eles, mas sim no seu próprio benefício. Essa indiferença vai te proteger de ser manipulado e de fazer parte dos joguinhos deles. A segunda coisa que fere um narcisista é a vergonha. Se você já presenciou um ataque de fúria de um narcisista, é porque geralmente alguém tocou na ferida dele onde ele sente algum tipo de vergonha. Eles reprimem todo o sentimento de vergonha e não lidam com isso, e fica tudo acumulado sob a superfície. Quando alguém cutuca essa ferida, eles tendem a manifestar com a fúria ou até um ataque de birra, parecendo que você está lidando com uma criança de 3 anos que a mãe acabou de dizer não. O esporte favorito deles também é usar a sua vergonha contra você. Se tem algo que você se envergonha pessoalmente e eles descobrem, pode ter certeza que vão usar contra você. A terceira coisa que fere o narcisista é o contato zero. O narcisista sempre espera que você queira ir atrás dele. O contato zero trabalha junto com a indiferença. Se você não vai atrás dele, não demonstra nenhum interesse, acaba ferindo o ego dele. Se ele não tem acesso à sua vida, ele vai imaginar que você está vivendo muito bem e que está super feliz. No fundo, todo narcisista tem uma baixa autoestima e é um poço de insegurança. Então, por trás daquela fachada grandiosa, eles vão pensar que você está vivendo o melhor da sua vida, mesmo que não seja a realidade ou que eles digam o contrário. O contato zero ativa a insegurança deles também porque evidencia sua falta de interesse em mostrar para o narcisista o que está acontecendo na sua vida.
É melhor aceitar que a única vingança é o contato zero. Eles se alimentam de drama e de conflito. Se você ficar fora disso, eles morrem de fome e vão buscar outra fonte para sugar as energias. Portanto, ser feliz, se distanciar e seguir a sua vida é sempre melhor. A primeira coisa que vem na mente de quem busca vingança contra o narcisista é expor o que eles fizeram para você e a verdadeira natureza deles. Eu não recomendo fazer isso de propósito, até porque sabemos o quanto eles são vingativos, e em alguns casos podem até ser perigosos. Expor o narcisista por vingança não te deixa sair da situação de mãos limpas. Só vai se tornar um conflito desnecessário e desgastante para você. Expor um narcisista pode ser um tiro pela culatra, pois a sua natureza vingativa e sem empatia o torna propício a virar pessoas à sua volta contra você e ainda sair da situação como se fosse a vítima. A não ser que você tenha boas provas e como embasar tudo, eu não recomendo a exposição por vingança. Eu tive uma situação pessoal no trabalho que eu decidi não expor o narcisista justamente porque eu não tinha nenhuma prova dos abusos que eu sofri. E eu decidi ficar quieta porque eu sabia que a consequência negativa seria contra mim se eu tentasse falar alguma coisa sem provas. Até que um dia, vários meses depois, uma colega pediu demissão e na sua carta de demissão ela acusava a pessoa narcisista de fazer exatamente as mesmas coisas que fez comigo. Ela entregou a carta e foi embora para sempre, e os superiores estavam achando que ela era louca e desequilibrada por ter falado aquilo. Nenhum superior sabia dessas atitudes justamente porque o narcisista usava uma máscara de boa pessoa na frente de quem ele queria impressionar. Foi então que eu percebi que era hora de falar alguma coisa, de forma confidencial e profissional, que aquela pessoa que se demitiu não havia sido a única a sofrer os abusos e que também provavelmente não seria a última. O argumento que eu usei com o RH foi que, quando eu passei pelos abusos, eu imaginei que o ataque era motivo pessoal, já que ninguém mais parecia estar passando pelo mesmo. Porém, vendo como a colega se demitiu, eu senti que precisava falar alguma coisa, já que a empresa poderia se prejudicar futuramente se isso continuasse a se repetir como um padrão. Dessa forma, eu justifiquei profissionalmente a exposição do narcisista, em vez de sair falando mal dele gratuitamente sem provas. Tem o momento e o jeito certo para expor um narcisista. Porém, sempre garanta que a pessoa prejudicada no fim do dia não será você. A quinta forma de machucar um narcisista se aplica mais ao tipo de narcisismo oculto. Eles se importam muito em serem vistos como bons e temem serem reconhecidos como vilões. O narcisista enxerga tudo como preto ou branco, sem escala de cinza. Para eles, as pessoas são simplesmente boas ou simplesmente ruins, sem nuances. Se você, de alguma forma, convence o narcisista de que tem algo errado neles, eles vão se enxergar como completamente ruins e isso vai afetar o ego deles. Se você conseguir essa proeza, vai brotar muita vergonha no narcisista. Por fim, outra coisa que fere o narcisista é perder o controle. Pode acontecer em maior ou em menor escala. Em menor escala, pode ser que eles não consigam escolher o local que vocês vão jantar, por exemplo. Ou talvez eles não sejam selecionados para liderar a reunião no trabalho. Em geral, são coisas que eles não têm o controle, mas acham que deveriam ter o direito de controlar. Mesmo aparentemente sendo pequenas essas situações, ainda assim vai machucar o narcisista. Em maior escala, são as coisas que falamos até agora, quando eles perdem o controle sobre você e sobre o relacionamento. Ao perder o controle sobre você, eles vão tentar controlar as pessoas à sua volta. As atitudes deles dependem do nível de crueldade e da falta de empatia. Pode ser uma campanha de difamação até ameaças contra a sua integridade física. Essas foram então as formas que o narcisista pode se machucar emocionalmente. Lembre-se de que no final do dia o que importa não é a vingança ou não é falar para todo mundo quem é aquela verdadeira pessoa, mas sim continuar a sua vida e viver o melhor possível sendo feliz todos os dias. Essa é a melhor vingança.
Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal caso você queira ver mais conteúdos como esse no futuro. Até a próxima!